Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Militar. Neste vídeo iremos falar sobre o que o Ocidente pensa realmente sobre a guerra na Ucrânia. À medida que a guerra da Rússia na Ucrânia entra no seu terceiro ano, o aparente impasse no campo de batalha mascara mudanças decisivas. A principal frente da guerra é agora política, com o presidente russo, Vladimir Putin, a apostar que as divisões e hesitações no Ocidente lhe darão a vitória que não conseguiu alcançar no terreno. Preocupados com as consequências para a segurança do seu continente caso Washington se desvincule e a Ucrânia caia, os governos europeus aumentaram a ajuda nos últimos meses. Coletivamente, forneceram ou prometeram agora mais armas a Kiev do que a Washington, e mais do dobro da assistência se a ajuda econômica for incluída. Isto marca uma mudança significativa desde os primeiros dias da guerra, mas não foi suficiente para virar a maré para a Ucrânia. Quando e como esta guerra terminará? O Kremlin deixou bem claro que o único fim negociado que aceitará é a rendição da Ucrânia, enquanto os ucranianos deixaram igualmente claro que continuarão a resistir a serem incluídos no Império de Moscou. 2 anos depois, a paz na Europa não está à vista. À medida que a guerra da Rússia na Ucrânia entra no seu terceiro ano, o atual impasse dinâmico parece destinado a continuar. Nenhum dos lados está ganhando ou perdendo. Os russos estão a obter ganhos territoriais incrementais à custa de enormes baixas e perda de equipamento. Os ucranianos, não tendo conseguido atingir os objetivos da sua contraofensiva de 2023, estão na defensiva e também sofrem baixas significativas. Esta guerra de desgaste está a afetar a Ucrânia, onde o presidente Volodymyr Zelensky se separou recentemente do seu principal comandante militar, o general Valery Zaluzhny, depois de as fissuras entre os dois se terem tornado públicas. Ambos os países precisam mobilizar mais tropas, mas não haverá mobilização russa antes da falsa reeleição do presidente russo, Vladimir Putin, no próximo mês. Para a Ucrânia, cuja população é inferior a 1/3 da população da Rússia, será mais difícil mobilizar as forças de que necessita. A guerra não envolve apenas tropas, mas também o fornecimento contínuo de armas. A Rússia está a comprar drones do Irã e a aumentar a quantidade de munições de artilharia e alguns mísseis da Coreia do Norte. A Ucrânia depende do fornecimento de armas e do apoio financeiro da Europa e dos Estados Unidos. A recente aprovação pela União Europeia de 54 bilhões de dólares em assistência financeira permitirá ao Estado ucraniano continuar a funcionar e os membros europeus da NATO fornecerão algumas armas adicionais, mas os Estados Unidos continuam a ser fundamentais, são o fornecedor mais importante de armamento avançado e a sua política interna disfuncional pode pôr em risco a capacidade da Ucrânia de continuar a combater a Rússia. Se o Congresso não aprovar os 60 bilhões de dólares solicitados em assistência à Ucrânia e se o governo dos Estados Unidos não acelerar o fornecimento de armas avançadas, então as perspectivas para a capacidade da Ucrânia de reagir à Rússia em 2024 são muito mais sombrias. Há poucas perspectivas de negociações para acabar com a guerra em 2024, nem nenhum dos lados poderá alcançar uma vitória decisiva. O Kremlin deixou claro que não tem interesse em negociações que não conduzam à rendição da Ucrânia, incluindo a perda permanente dos 4 territórios ilegalmente anexados pela Rússia em 2022. O objetivo russo declarado continua a ser a chamada desnazificação, jargão russo para mudança de regime, e desmilitarização da Ucrânia. Nenhum líder ucraniano jamais concordaria com tais termos. Putin aguarda o resultado das eleições norte-americanas deste ano e espera que o próximo presidente dos Estados Unidos evite o apoio à Ucrânia e regresse aos negócios habituais com a Rússia. Nesse caso, a capacidade da Ucrânia de sobreviver como um Estado independente e soberano estaria em causa, com todas as repercussões na segurança da Europa e não só. As propostas sobre como a guerra poderá terminar, incluindo o modelo coreano, que envolveria um armistício, nenhum tratado de paz e garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia, pressupõem que a Rússia algum dia aceitaria uma Ucrânia independente. Enquanto Putin ou um sucessor que partilha sua visão do mundo estiver no poder, é pouco provável que isso aconteça. Quando as tropas russas cruzaram a Ucrânia em fevereiro de 2022, ficou imediatamente claro que a invasão iria acelerar a divisão geopolítica entre os Estados Unidos e os seus aliados, por um lado, e o emergente eixo sino-russo, por outro. Em 2024, estamos agora significativamente mais próximos de uma divisão global bipolar que lembra a Guerra Fria do que há apenas 2 anos.
Por um lado, a guerra promoveu o abraço sino-russo ao aumentar a influência de Pequim sobre Moscou. Em grande parte isolada do Ocidente como resultado da guerra, Moscou depende agora cada vez mais da China como mercado para as suas exportações de petróleo e gás, como fornecedor de uma vasta gama de bens de consumo e como parceiro para o desenvolvimento de novas tecnologias. O apoio de Pequim ao esforço de guerra da Rússia também ampliou as divisões entre a China e a Europa. Isto é evidente na rejeição da Europa ao chamado Plano de Paz da China para a Ucrânia, na notável perda de influência de Pequim na Europa Central e Oriental, com o importante diálogo 16+1 em grande parte morto e enterrado, e na inclusão da China no mais recente programa da OTAN. Conceito estratégico. A dependência da Europa antes da guerra relativamente à energia russa era o tipo de vulnerabilidade que o Ocidente quer agora evitar face à China. Washington e Bruxelas estão a tomar medidas para reduzir o risco dos seus estreitos laços econômicos com a China. Pequim, por sua vez, está a aumentar a sua própria autossuficiência. Finalmente, a agressão da Rússia reforçou a unidade transatlântica, levou os membros europeus da NATO a aumentar os seus orçamentos de defesa, empurrou a Finlândia e a Suécia para os braços da NATO e forçou os Estados Unidos a reforçar novamente a sua presença militar na Europa. No entanto, a situação actual é diferente da Guerra Fria original. Hoje, a parceria sino-russa assenta numa base geopolítica mais forte do que a sino-soviética. Ao mesmo tempo, a unidade transatlântica criada pelo ataque da Rússia à Ucrânia é frágil. Alguns estados europeus estão a atrasar os gastos com a defesa, a prolongar a adesão da Suécia à NATO, a defender a autonomia em relação aos Estados Unidos ou a discordar dos esforços para reduzir o risco da China. Cada caso por si só pode não ser uma ameaça à unidade ocidental, mas, vistos em conjunto, são importantes. O sinal mais visível e importante das fraturas ocidentais, porém, é o facto do antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionar o papel da NATO e da garantia de segurança dos Estados Unidos aos seus parceiros de aliança durante a sua campanha presidencial. A guerra da Rússia expôs assim a fragilidade crescente do bloco ocidental. A Europa ainda sofre com os seus sonhos e ilusões pós-Guerra Fria. Habituados a 3 décadas de paz e globalização, muitos políticos europeus parecem relutantes em enfrentar as realidades da guerra, quer esta venha sob a forma de uma invasão russa em curso, quer se concretize como uma nova Guerra Fria. A agressão russa também lança outro destaque sobre a ascensão do nacionalismo, do populismo e da polarização nos Estados Unidos e em vários países europeus. Durante a Guerra Fria Estados Unidos-Soviética, Washington conseguiu explorar as diferenças entre Pequim e Moscou, ao passo que hoje Pequim e Moscou estão numa posição mais forte para explorar as diferenças dentro do bloco ocidental. Se a Geórgia em 2008 e a Crimeia em 2014 foram sinais de alerta a lembrar o Ocidente sobre as ambições agressivas da Rússia como grande potência, a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022 foi um choque elétrico para a defesa continuamente decadente da Europa. Se isso não bastasse, o presumível candidato presidencial republicano, Donald Trump, convidou agora abertamente a Rússia a atacar os membros europeus da NATO. Agora que a Ucrânia está a entrar no 3º ano de uma enorme guerra terrestre, marítima, aérea e de informação, existe uma ameaça real de que a Rússia ganhe vantagem no campo de batalha. A ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia já se reduziu a uma gota, e a perspectiva da vitória eleitoral de Trump em novembro significa que os líderes europeus enfrentam o mais grave desafio estratégico ao seu continente em gerações. Se a Europa falhar neste teste, Moscou sentir-se-á encorajado a ir mais longe na restauração da sua esfera de influência e minar o seu principal inimigo, que afirmou claramente ser a NATO. Os líderes europeus reconhecem abertamente a necessidade de se prepararem para o abandono da Europa pelos Estados Unidos, mas as grandes palavras do presidente francês Emmanuel Macron e do chanceler alemão Olaf Scholz ainda não foram acompanhadas de actos. As medidas reais que a Europa tomou para aumentar os gastos com defesa, aumentar a produção de armas e ajudar a Ucrânia a vencer a guerra são insuficientes. Os debates ocidentais sobre a Rússia continuam a assinalar uma falta de clareza estratégica e de determinação. Teme-se tanto uma derrota russa que muitos no Ocidente prefeririam que as duas coisas, a Rússia não deveria vencer e a Ucrânia também não. Para a Rússia, tal hesitação é um convite para continuar a lutar até a vitória. Como já ouvimos muitas vezes, o presidente russo, Vladimir Putin, acredita que o tempo está do seu lado. Tanto os Estados Unidos como a Europa têm muito em jogo.
A derrota da Ucrânia provavelmente causaria mais danos à credibilidade de Washington em todo o mundo do que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Significaria perder um conflito que era eminentemente vencível, mas que Washington não escolheu nem se atreveu a vencer. 2024 é um ano crítico para provar que Putin está errado e preparar o caminho para a vitória da Ucrânia. De acordo com cálculos do Ministério da Defesa da Estônia, os países ocidentais precisariam de investir apenas 0,25% do seu PIB em assistência militar à Ucrânia, a fim de permitir ao país continuar a defender-se em 2024 e preparar-se para uma nova contraofensiva em 2025. Este investimento será crucial para mudar o cálculo da Rússia em relação não apenas à Ucrânia, mas também à arquitetura de segurança europeia em geral. Um compromisso ocidental a longo prazo forçaria o Kremlin a chegar à conclusão de que não pode alcançar os seus objetivos na Ucrânia travando uma guerra. Enviaria também a mensagem de que a Europa está empenhada na sua defesa, e que a Rússia não tem hipóteses de ganhar nada atacando os seus vizinhos. Olhando para além de 2024, a Ucrânia pode vencer a guerra se o Ocidente intensificar o apoio e tornar o custo da guerra insuportável para a Rússia. Moscou pode vencer se o Ocidente não conseguir mobilizar os recursos necessários e, mais importante ainda, não conseguir. Se a Rússia vencer na Ucrânia, há uma possibilidade de que este seja finalmente o choque eficaz para obrigar a Europa e os Estados Unidos a levarem a sério a travagem da expansão russa. Prefiro evitar esse teste. Após 2 anos de guerra, uma narrativa perigosa emergiu nos debates ocidentais. O conflito está no impasse e a Ucrânia está perto dos limites do que pode alcançar no campo de batalha. Esta avaliação está errada. Os meios para alcançar uma vitória ucraniana permanecem firmemente nas mãos do Ocidente. Mas os líderes da Europa e dos Estados Unidos devem demonstrar coragem política para que isso aconteça. Uma vitória ucraniana assenta em 2 princípios. Primeiro, garantir que a Ucrânia tenha tudo o que necessita para derrotar a Rússia no campo de batalha, e em segundo lugar, um plano viável para que uma Ucrânia segura e próspera surja após a guerra. Os líderes ocidentais têm sido demasiado hesitantes em fornecer às forças ucranianas aquilo de que necessitam para vencer. O longo atraso no fornecimento de tanques e veículos blindados permitiu à Rússia aprofundar e fortalecer as suas defesas, o que tornou muito mais difícil para a Ucrânia recapturar o seu território. Da mesma forma, o fracasso na preparação das indústrias de defesa ocidentais para uma longa guerra significa que a Rússia, ajudada pela empobrecida Coreia do Norte e pelo Irã fortemente sancionado, está agora a produzir mais do que o poder combinado do mundo democrático. Isso é injusto. O Ocidente deve colocar as suas indústrias em pé de guerra para deixar claro ao presidente russo, Vladimir Putin, que a sua estratégia de sobreviver ao Ocidente irá falhar. 2024 deve também ser o ano em que os apoiantes da Ucrânia estabelecerão um plano claro para o futuro do país. Isto deverá basear-se em 3 pilares: garantias de segurança a longo prazo, adesão à União Europeia e adesão à NATO. No que diz respeito às garantias de segurança, já se registraram progressos significativos. No verão passado, em Vilnius, na Lituânia, o G7 concordou em trabalhar numa série de acordos bilaterais de segurança com a Ucrânia. Hoje, mais de 30 países estão em negociações com o governo ucraniano. A Grã-Bretanha finalizou o primeiro acordo de segurança em janeiro, seguida pela Alemanha e pela França na semana passada. A perspectiva de adesão à UE proporciona um quadro para a reconstrução da Ucrânia após a guerra e pode fornecer garantias de segurança adicionais através do Pacto de Defesa Mútua do bloco. Mas, em última análise, a adesão à NATO continua a ser a única forma infalível de garantir a segurança da Ucrânia a longo prazo. Quanto a isto, ainda há demasiada hesitação nas capitais ocidentais. Os líderes da NATO precisam de compreender que se a Ucrânia for novamente deixada na sala de espera, isso apenas encorajará mais conflitos e instabilidade, como a Suécia e a Finlândia reconheceram, e como as invasões russas da Ucrânia desde 2014 deixaram bem claro. As zonas cinzentas são zonas de perigo quando se trata da Rússia. Na cimeira da NATO deste ano em Washington, os líderes deveriam desmascarar o bluff de Putin e convidar a Ucrânia a aderir à aliança. A adesão não aconteceria da noite para o dia, mas enviaria uma mensagem inequívoca a Putin de que não pode parar o processo e que a sua guerra é fútil. Dessa forma, um convite para a adesão da Ucrânia pode ajudar a preparar o caminho para a paz. Bem, este foi o vídeo. Agradeço por ter assistido até aqui.
Peço para que deixem o seu gostei e claro se inscrevam no canal para nos mostrar que gostam de nossos conteúdos e peço para que compartilhem o vídeo com mais pessoas para que o canal possa crescer ainda mais. Conto com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.